Boa tarde, pessoal. Boa noite, pessoal. E bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Na Pegada, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E esse programa é um programa diferente para mim, diferente para vocês. E aí eu quero começar ali também de uma maneira diferente. Quero começar de um jeito, como sempre começo com uma música, relaxando, trocando uma ideia. Hoje eu vou começar apresentando a minha convidada de uma outra maneira. Então vamos lá, uma surpresa inclusive para ela. A vida. Eu acreditei, desacreditei. Eu esperei, eu sonhei, perdi, eu amei, desamei, amei novamente e sofri. Eu busquei, eu me calei, eu gritei e sorri. Eu lembrei, eu sonhei, eu esperei e esqueci. Eu dancei, eu chorei, eu parei e recebi. Eu ganhei, eu peguei, eu viajei e escrevi. Eu cheguei, eu caminhei, eu expliquei e me perdi. Eu confessei, eu abracei, eu tentei e me escondi. Eu telefonei, eu trabalhei, eu cansei e senti saudades quando eu vi a chuva cair. Então, eu começo nosso programa nessa semana com algo que é muito interessante para mim, que me toca, que é a poesia, a escrita. E aí eu quero compartilhar com vocês, com essa amiga querida, Daíse Lima. Muito bem, Daíse. Obrigado pelo convite, seja bem-vinda. Obrigada. Não dá para ver que eu estava arrepiada? Não dá para ver. Eu fico emocionada toda vez que alguém lê alguma coisa do meu trabalho aqui, com vontade de chorar, mas eu vou tentar não chorar, tá? Se eu chorar, me perdoem. Por favor, não chore, só se for de alegria. Não, eu choro de emoção. Tá Mas eu que certo. agradeço a oportunidade pelo convite. Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz. Obrigada de Imagina, coração. é um prazer e uma honra estar com você aqui no nosso programa. Minha amiga, Obrigadão. eu quero, como sempre, eu gosto de compartilhar com as pessoas aquilo que as pessoas têm de bom, as suas ideias, as suas visões, e eu gosto que elas coloquem. Esse programa não é meu, eu não gosto de aparecer nesse programa. Eu gosto de conduzir esse programa para que as pessoas tenham o prazer e a oportunidade de conhecer meus convidados e as minhas convidadas. E aí com você não será diferente. E aí tem uma praxe que eu gosto, que é começar você se apresentando, falando um pouco de você, da sua vida, seu currículo, um pouco das suas experiências para a gente introduzir. Fica à vontade. Então tá bom. Então, vou começar falando meu nome, que algumas pessoas falam errado. Meu nome é Daíse. Algumas pessoas me chamam de Daisy, me chamam de Daisy. E eu corrijo todo mundo, porque meu nome é Daíse. Mas podem me chamar de Dai ou Easy, porque eu gosto também dos dois. Eu tenho. Ai, faz 6 anos que eu fiz 35 anos. Então, já quarentei. Fiquei com medo de quarentar, mas quarentar é uma idade boa. Eu sou baiana e eu moro aqui em Campinas desde muito pequenininha, né? Meus pais vieram para Campinas, eu era bebê, eu tinha 9 meses de idade, mas eu ainda tenho parentes que moram lá. Eu nasci na cidade de Itaberaba, que é o portal da Chapada Diamantina, então talvez vocês nunca tenham ouvido falar em Itaberaba, mas na Chapada sim, né? Na Chapada Diamantina é uma cidade que vale a pena conhecer, né? A Chapada também. Voltei a morar com os meus pais, né? Morei um tempo sozinha, agora precisei voltar a morar com eles, então eu moro aqui com os meus pais, moro eu, meus pais, minha irmã e uma cachorrinha, que é minha filha, Cocozinha, famosa. Também divido o meu quarto com uma lagartixa que não paga o aluguel. O que mais? Sou escritora, Mas podem sou me chamar. Tenho boba, ouvido falar em Itaberaba, mas não Chapada assim. Aham. tenho aí um coração bobo, eu trabalho, e gosto de conversar, eu gosto de ouvir música, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de admirar coisas, eu gosto de falar sobre as coisas que eu vejo. E eu acho que é isso, um pouquinho aí de mim.
Muito bem, muito bem. Uma baiana radicada em Campinas. Sim. Interessante, a cidade que eu gosto muito, apesar dos pesares, e muitos pesares, eu gosto muito dessa cidade. E para você, como que é Campinas? Ah, eu sou apaixonada. Campinas é uma cidade assim que eu sou apaixonada, essa é a palavra. Eu já morei no Pará, né? Eu morei 1 ano no Pará, em Belém, e 6 meses em São Uhum. Luís do Maranhão. Já conheci alguns lugares, já fui na cidade que eu nasci, Itaberaba, mas Campinas é minha cidade do coração, assim, né? Eu fui adotada, muito bem adotada até, né? E eu gosto da cidade, eu gosto de andar aqui, né? Eu gosto de conhecer, descobrir as coisas que Campinas tem. Ainda que Campinas não tenha tantos pontos assim turísticos como, por exemplo, Salvador, né? Não tenha tantas coisas como São Paulo, a capital, mas é uma cidade que me agrada. É uma cidade que tá no meu coração, assim, eu gosto. Eu sou apaixonada por Campinas, descobrir cantinhos da cidade é uma coisa que eu gosto, assim. E é minha casa, né? Campinas é minha casa, é o lugar que eu gosto mesmo. Ainda que eu não a Apesar, conheça por inteiro, né? apesar de não ter praia, é uma boa cidade. É uma boa. Se fosse praia, ia ser perfeito. Eu penso isso também. Se tivesse praia, ela poderia ser bem melhor. Mas é Bem isso, eu melhor. também sou fã e apaixonado por essa cidade, pela história dessa cidade. Mas é como eu disse, tem algumas questões na história também que são muito importantes para a história do Brasil. E uma história não tão bonita, uma história importante, mas uma história não tão bonita. Mas essa é a nossa cidade, né? Não Sim, sairia daqui. não. Então, meu amigo, é o Eu até seguinte: seria. você sairia? Você voltaria para Eu sua seria. terrinha? Eu moraria em Salvador. Mas assim, eu Ah, penso em morar em Salvador, tipo, eu moraria em Salvador uns 2 anos e voltaria para Campinas. ô, Bahia, Bahia. Eu não conheço a Bahia, mas dizem que Olha, depois que conhece, não não, quer voltar depois que você mais. conhecer, Bahia é mágica. Você chega lá, você sente a magia, assim. Não dá para explicar. Não dá para explicar. É, Eu sou eu já suspeita, né? Não posso. ouvi falar isso mesmo. Bahia é mágica. É isso aí. Então Cores e agora vamos. sabores. É, eu fico Uhum. imaginando. Agora eu quero falar um pouquinho com você, É. vindo aqui para a nossa formação atual, nossa realidade, né? E aí já vou começar dando uma. Eu não começo assim tão direto, mas com você eu acho que eu vou apertar um pouco o passo, porque você tem muita coisa para falar e eu tenho muita coisa que eu quero ouvir. Vamos lá, seguinte, Mário Sérgio Cortella, o seu livro Qual é a Sua Obra? Fala sobre o dilema de cursar algo do nosso interesse ou que atenda à demanda de mercado. E a necessidade do mercado, da empresa ou do aperfeiçoamento profissional. Mas geralmente isso não nos contempla, né? Gera algumas Hum. frustrações, tristeza e por aí afora, né? Alguns profissionais que estão lá com aquela boa vontade, e assim vai. Você já se viu nesse dilema? Falando sobre a sua formação, seus estudos. Como que seria isso para você? Eu sou esse dilema. Eu sou esse dilema. Eu sempre gostei de escrever, e aí eu falei, bom, é letras meu caminho. Eu vou para letras. Na verdade, o meu caminho, eu queria jornalismo, mas era muito caro o jornalismo, né? Ainda é muito caro. E eu Uhum. falei, bom, não vai dar para eu pagar jornalismo, letras na época dava, né? Até eu conseguiria. E aí eu fui para letras e me decepcionei. Não era o Hum. que eu esperava do curso, né? Eu falei, bom, não é isso aqui, não era o que eu imaginava que letras fosse. Beleza, tranquei a faculdade, continuei seguindo a vida, e aí começa a pressão, né? E aí, que curso que você vai fazer? Você precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar. E aí eu fiz técnico em segurança do trabalho, tranquei, porque falei, não tô me achando, não é o que eu quero. Aí depois eu fui para gestão de pessoas, não era o que eu queria. E aí eu fui indo, e a idade chegando, e até que eu falei, gente, eu preciso, né? Eu preciso ter uma profissão, né? Eu preciso estudar, mas eu queria fazer algo que me deixasse feliz, que eu Uhum. pudesse ganhar, claro, né? Porque só felicidade a gente não, né? Felicidade não enche barriga, Infelizmente. mas, né? Mas que também eu ficasse feliz, né? Eu fosse Uhum. trabalhar fazendo aquilo porque eu gosto. Aonde eu trabalho, eu gosto do que eu faço,
né? sim. É totalmente diferente do que eu faço, mas ainda não era o que eu queria, né? E aí eu falei, bom, preciso descobrir o que que é. E eu comecei a dar uma olhada melhor na psicologia. Estava fazendo terapia na época, né? E eu falei, gente, eu acho que esse aqui é meu caminho. Eu até cheguei a falar com a minha psicóloga, na época ela falou, olha, eu acho que não, você não nasceu para isso, não. E ela Nossa. falou, olha, pelo que eu te conheço, você é muito sensível, não sei, é melhor você pensar bem, tal, tal, tal. E eu falei, tá, é melhor eu pensar bem mesmo, porque, né, vou sofrer aí e tudo mais. E eu Sim. comecei a pesquisar. Então, eu comecei a Uhum. procurar canais no YouTube, eu comecei a comprar livros sobre o assunto, e aí eu troquei de terapeuta, né? Fui para uma outra terapeuta. Um passo importante. Essa outra, essa outra terapeuta já falou: olha, eu acho que é sua cara, né? Eu acho que você vai se dar bem nisso. E eu comecei eu falei, gente, é isso aqui, né? E aí eu senti no meu coração que é isso aqui, é o meu caminho. Então Uhum. tô indo para psicologia agora, né? Com 41 anos de idade, assim. E é um conselho que eu dou. Eu até conversei com uma pessoa esses dias, né? Uma pessoa que tem 20 e poucos anos e que estava nesse dilema, falando: ah, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei: a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, né? Precisa. Não é tipo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida e deitar lá na cama e ficar lá, não sei o que eu vou fazer da minha vida e nisso, né? Deixar a vida passar. Não, você vai ter que trabalhar. Pois é. Enquanto isso, vai trabalhando, né? Uhum. Enquanto isso, você vai buscando um caminho, né? Algo que você Sim. precisa fazer, vai se descobrindo, né? Então, vai se conhecendo, né? Então, eu Uhum. gosto disso, eu me dou bem nisso, é isso que eu quero. Então, né? E aí eu descobri psicologia, então eu fui para psicologia. Então eu sou o dilema do Cortella, né? Do que ele fala e eu sou completamente esse dilema. Ó, ele escreveu Então pensando em agora, em você. agosto, oi? Ele escreveu pensando em você. Eu pensando em mim, com certeza. E agosto agora começa a psicologia, né? Tô Muito bem. animada, apaixonada. Muito bem, muito bem. É uma profissão, uma área muito linda que eu admiro demais. Demais. Sim. É isso aí. Bom, vamos continuar aqui. Vou dar sequência. Agora vou aprofundar um pouco mais essa questão de educação, que é um tema que eu gosto muito, inclusive. Nosso país, e nós sabemos que historicamente trata a educação de uma maneira secundária, para não dizer outras coisas, priorizando trabalho, economia, e sendo assim, a grande maioria das pessoas continua sem acesso a uma formação que gera conhecimento. E isso é a base para tudo, né? Qual é a sua visão a respeito disso? A educação, ela ainda está restrita, né? Ainda tem Uhum. um grupo que consegue se educar e um outro grupo não. Isso é triste, né? Acaba sendo é muito triste no nosso país. E aí eu sempre fico pensando o que eu posso fazer para ajudar, né? Como que eu posso ajudar? Então, aí eu me sinto ali um grão de areia na praia, né? Tipo, não sei o que eu poderia fazer ali para ajudar. Então, eu acho que enquanto isso, né, eu lembro de conversar uma vez com uma garotinha no ônibus, né, ela estava indo fazer uma entrevista de emprego e ela perguntou para mim se a roupa dela estava boa para aquela entrevista de emprego. E aí ela falou para mim assim, é porque eu vou fazer ela estava indo para a entrevista, ia trabalhar na área que ela queria do curso que ela estava fazendo, que era administração. Mas a mãe dela não queria que ela trabalhasse naquela área, porque ela ia trabalhar de segunda a sábado, de segunda a sexta, ia diminuir o salário, alguma coisa assim. Ela estava vivendo um dilema meio que. E aí eu falei para ela, mas o que é mais importante agora para você, né? Uhum. Trabalhar e fazer o que você precisa, que é o seu curso, né? Então, você trabalhando, você vai conseguir pagar o seu curso, né? E ela tinha a oportunidade de ter um trabalho e poder pagar o curso, mas não é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, eu acho que o buscar o conhecimento, enquanto a gente não tem dinheiro, né? Eu acho que é uma luta. É uma luta. E a palavra que eu acho que eu penso nisso para nós brasileiros é lutar, né? De alguma forma, para buscar conhecimento enquanto a gente não pode pagar, né? Se a gente pode pagar, é privilegiado. Né? Quem não pode pagar vai ter que ficar lutando, lutando de alguma forma, tentando abrir portas para poder chegar à busca do conhecimento. Né? Conhecimento e educação, eu penso que são duas coisas totalmente diferentes, né? Tem pessoas que têm educação, mas não têm conhecimento. Então, você não, não E ao necessariamente. contrário também, né?
Exatamente, exatamente. Então eu acho que a gente tem que lutar. Eu acho que é lutar para buscar o conhecimento enquanto eu ainda não consigo a educação. Sim, sim, é isso. Você está certíssimo, eu também concordo em tudo que você falou. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o que você faz, que eu quero que você coloque para as pessoas. Acho que a gente vai bater bastante papo sobre isso agora, que é a parte mais interessante. Então vamos lá. Sabemos, e aí algumas pesquisas dizem isso, né, que os brasileiros não têm o hábito da leitura. Os brasileiros leem em média 2 livros por ano, segundo alguns dados aí. Mesmo assim, você escreveu 2 livros. Por quê? Uhum. Porque essa é uma pergunta muito forte. Eu escrevi porque eu acho que ainda tem pessoas que leem. E as pessoas que não leem podem vir a ler. Quando eu falava para crianças, né, eu fui convidada em alguns momentos da minha vida para falar com crianças na escola. As crianças ficam naquela fase de, eu odeio ler, né? Tem criança que, né, não quero ler, detesto ler, não vou ler, já tenho que ler, sou obrigada a ler na escola, né, e tudo mais. Então eu sempre falava para elas assim, mas você não precisa ler, por exemplo, o livro 15 da Raquel de Queiroz, que é desse tamanho e não é um livro tão legal, né? Vamos falar a verdade, quem já leu o 15. Você não precisa pegar esse livro. Você pode pegar algo que você goste. Eu gosto de futebol. Legal, então leia sobre futebol. E ali você começa a desenvolver o hábito da leitura. E a partir dali você vai, né, se aprofundando em outros assuntos, né? Então Uhum. comece lendo sobre algo que você gosta. Então tem pessoas que ainda leem. E aí, quando eu escrevi 2 livros, eu escrevi para essas pessoas que ainda leem e para aquelas que não leem, mas que vão começar a ler. E isso foi muito bacana, de pessoas que chegaram para mim e disseram, olha, eu odiava ler, mas depois que eu li esse livro, eu comecei a gostar. Ou de uma senhorinha que estava varrendo a escola, numa das palestras que eu dei, e eu fico muito emocionada quando eu lembro disso, né? Ela estava varrendo a escola, e ela falou para mim assim, eu não sei ler, mas eu fiquei com vontade de aprender a ler para ler as coisas que você escreve. Então, isso para Uau. mim me marcou muito, né? Então, eu fico pensando, poxa, eu escrevi um livro e uma pessoa que não sabe ler, que durante toda a vida provavelmente não tenha tido a oportunidade, né, para ir para a escola, agora já era uma senhora de idade, ela sente vontade de aprender a ler por causa do meu livro, né? Porque eu li algumas coisas do meu livro e ela sentiu vontade. Então eu escrevo para ela, né? Eu escrevo para outras pessoas. Eu estava numa feira lá na Estação Cultura, um dia, sentada lá, esperando, né, as pessoas virem comprar meu livro, entrou um senhor, todo maltrapilho, assim, e ele entrou, pegou o meu livro, leu, abriu assim e começou a chorar. E ele falou para mim assim, era isso que eu precisava ler. Eu nem sei o que foi que ele leu. E foi embora. E aí eu falei, é para essa pessoa que eu escrevo. Né? Então, Sim. eu escrevo porque em algum momento pode ser que faça diferença para alguém, pode ser que não faça diferença para ninguém. Eu tenho, assim, histórias que me deixam muito emocionadas, de uma moça, por exemplo, que estava com câncer e ela estava internada no hospital, fazendo tratamento, e ela me falava, Daíse, todos os dias ao meio-dia eu convido as meninas do quarto para virem para cá para o meu quarto para eu ler para elas as suas histórias, né? E ela faleceu, essa moça, ela acabou falecendo. E eu fico pensando, poxa, né? Alguém foi embora com algo meu, né? Ela levou daqui desse mundo algo meu, né? Então eu escrevia para ela. Então eu Uhum. escrevo para essas pessoas, né? Então Sim. o que me motivou a escrever livros e que me motiva ainda hoje a escrever é pensar que alguém pode ser tocado ou não, né? Pode ser que alguém olhe meu livro e fale que porcaria isso aqui, né? Todo mundo fala desse livro que não serve para nada. Ele foi tocado, né? De alguma maneira, achou uma porcaria. Mas eu escrevo ainda num Brasil que as pessoas não leem, porque ainda tem gente que lê. Sim. Muita gente. É isso mesmo. Muita gente, Bom, sim. queria agradecer aqui. Tem muita gente aqui que curte, te acompanha, te conhece, está mandando um alusão para você. Marcos Oliveira, ah, Que legal. Thaís Ventura, a Lilian. Ah, Lilian, beijo, Lilian. A Lilian nos acompanha em todos os programas lá da Inglaterra. Muito legal. nossa, que chique. Tiescão, Preta Vi, muito obrigado. Cristiano, galera, obrigado
pela consideração, obrigado por nos acompanhar aqui. Estamos muito felizes com vocês. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigada, pessoal. Minha amiga, Obrigada. Daisy, agora é o seguinte, Daisy, Daíse. Daisy, de todas as formas que todo mundo tenta entender seu nome. E aí foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, foi quando você me explicou o seu nome, porque eu também te conheci numa feira de livros na Estação Cultura, Uhum. né? Sim, Fui lá. sim, Inclusive, foi naquele dia eu lá. comprei o livro, esse livro rodou, e esse livro foi emprestado para várias pessoas leram e depois quiseram entender, Ah, conhecer. E é essa galera que está hoje nos acompanhando aí, está que assistindo legal. também. Um beijo para Pessoal, todo pô, mundo. sério que aquela moça do livro que você me emprestou? Eu falei, não falei que eu conhecia? É, às vezes a pessoa não Um beijo acredita, né? para todo mundo. Você comprou o meu livro e você levou uma galera para comprar o meu livro. Você e mais um Foi. monte de amigos seus. Muito obrigada para todo mundo. Eu nem lembro se eu agradeci, fiquei tão emocionada na hora. Então, obrigado para você e para todo mundo que comprou naquele dia. Eu me sinto muito tocado quando eu conheço alguém que produz alguma coisa assim, que coloca alguma coisa dela para as outras pessoas conhecerem. Eu gosto muito Uhum. disso. Eu cantar rap, né, de um tempo atrás, então era uma emoção muito forte, muito grande. E aí quando eu conheço uma pessoa que canta, que produz qualquer coisa, que coloca pra gente, eu dou muito valor nisso, assim. Então por isso que eu Uhum. faço questão de compartilhar isso com as pessoas que eu conheço. E aí as pessoas à minha volta também gostam, né? Então isso facilita. Uhum. Agora me diz uma coisa, do ponto de vista de uma mulher negra, escritora, como você vê o mercado literário? Eu sinto falta de mais escritores negros. Uhum, Isso é uma coisa que eu acho que tem pouco. Eu acho que tem muita gente boa produzindo, mas eu ainda acho que tem muito pouco. Por exemplo, você vai numa livraria. Eu fui na Livraria Cultura em São Paulo, que é um monstro de livraria. Eu fiquei encantada com aquele lugar, assim. E aí você vai numa livraria e você olha, e são assim, milhares de livros lá, mas a grande maioria não é de escritores negros, né? Então são uhum, bem poucos mesmo. Então eu acho que a gente podia ter um espaço maior, porque eu acho que existem muitas histórias para serem contadas, né? E eu ainda vejo, eu ainda sinto essa falta, essa necessidade de ter muito mais negros escrevendo livros, escrevendo histórias, poesias, contos, crônicas, seja o que for, escrevendo, né? Para que as crianças também elas tenham um norte, né? Elas, legal, eu também posso, né? Então elas porque na minha época não tinha, na sua época a gente também, eu acredito que não tinha, acho que você deve ter minha idade. Acho que a gente tem a mesma idade. A gente não tinha muito um norte, né? E as crianças precisam disso, né? Elas precisam se encontrar ali, se verem, né? Olharem e falar, olha que legal, ela é a escritora, ela tem o meu cabelo, né? Ela tem a minha cor, eu também posso fazer. Eu sinto essa falta ainda. Eu acho que falta muito uhum. pra gente. Falta muito. Ó, queria mandar um beijo, manda um beijo especial para as primas Thaís, a Lila Lima, Mari Ai, Lima, meus primos da Bahia, beijo para é, vocês, um beijão. tá todo mundo mandando um super beijo para você que está nos acompanhando Obrigada aqui. por vocês estarem aqui. Que Vera lindas. Moraes, tá todo mundo aqui também. Verinha, beijão. Que legal, pessoal do trabalho. Obrigado, pessoal, pela audiência, pela consideração aí. Muito obrigado mesmo. Minha Obrigada de amiga, coração. agora vamos Oi. entrar num tema bem complexo para as pessoas que produzem, que trabalham, que vivem da arte. A Uhum. inspiração, a dita cuja Hum, da inspiração, que às vezes ela está ali do nosso lado, não deixa a gente dormir, comer, tomar banho, e às vezes ela uhum, desaparece, a gente não sabe para onde que ela vai, uhum. né? Sim, Você, nas sim. suas narrativas são de situações inusitadas, que observam Uhum. fatos, pessoas que muitas vezes estão próximas. Você se considera uma poetisa ou uma cronista? Ai, até suspirei. Falando sobre a inspiração, antes da resposta, a inspiração ela se manda, ela é dona de si, né? Ela vem quando ela quer e vai embora a hora que quer, na hora que ela quer, e ela faz o que ela quer com a gente, né? E a gente fica aqui à mercê, né? Então, eu Literalmente. fiquei. Para você ter uma ideia, eu fiquei quase 2 anos agora sem conseguir produzir nada.
praticamente nada, sem conseguir escrever uma frase, assim. Nossa. E eu falei, perdi a mão, né? Acho que nunca mais eu vou escrever. E eu cheguei a chorar por conta disso, porque escrever para mim é uma forma de libertação, assim, eu me liberto, né? Eu ponho para fora. E eu não conseguia. Então, eu tenho uma frase, eu acho que a Adélia Prado, se eu não estiver enganada, ela fala: às vezes Deus me tira a poesia, eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Então eu estava bem nessa fase, né, de olhar pedra e ver só pedra, olhar o IP e ver só o IP, né? Não conseguia ver poesia ali. Olhar o girassol e só o girassol, né? Não conseguia ver nada além. E agora ela voltou. E ela voltou de um jeito que eu não estou dando conta. Só que eu vou falar baixo para ouvir, né? É, E meu não, irmão ela vai, vai embora. né? Então, ela voltou muito louca, assim, sabe? Tipo, querendo que eu termine um monte de coisa que tava assim, inacabada mesmo, e eu não tô dando conta, não dá, porque eu trabalho, né? Eu tenho uma vida, não dá para ficar só vivendo com a inspiração, né? Então ela é muito louca, ela é dona de si. Agora, a segunda parte, quando você me pergunta sobre ser poeta ou cronista, eu vou viajar aqui, eu não sei se vai fazer sentido nenhum que eu vou Fica à falar. vontade. Fica à vontade. O espaço é todo seu. Quando eu falo, eu me entendo, mas eu não sei as pessoas, então eu não sei se vai fazer sentido. Mas eu penso que a poesia, ela é tudo, e ela está em tudo. E ela não necessariamente precisa ser aquilo com rimas e que você bate o olho e fala isso aqui é uma poesia. Ela pode estar em qualquer lugar, né, do jeito que ela está. A frase da capa do meu Facebook é uma frase que eu fiz em que eu falo: a poesia ela não precisa de mim para existir, mas ela precisa que eu a veja, né? Então, ela, independente da Daíse ou do Ciro ou de qualquer outra pessoa, a poesia está ali, né? Ela só precisa que a gente a veja. Então, eu acho que eu sou uma crontista poeta. E todo mundo pode ser poeta, né? Então, eu acho que quando você olha uma poesia, um texto, e você se emociona e aquilo provoca algo em você, você é poeta. Uhum. Porque só um poeta consegue falar com outro poeta. Porque a poesia, ela não está em todo mundo, né? Ela vai estar em algumas pessoas, né? Sim. Então, é igual, por exemplo, eu sempre vejo assim, às vezes a gente vai em museus, né, ou nesses lugares que tem obras de arte, e aí você vê pessoas emocionadas, e aí você olha e você fala, eu não acredito que essa pessoa está chorando porque tem um copo de água pendurado na parede. E aquilo não me toca, né? E você fica olhando aqui e você fala, gente, não é possível que isso aí, É. né? Às vezes, eu não entendo, não me toca. Então, eu não tenho aquele olhar, né? A mesma coisa pode acontecer com você. Eu sou apaixonada pelo Manuel de Barros, eu sou apaixonada pelo Manuel de Barros, né? E eu tenho aqui na minha estante, não, tá aqui na minha cama, uma coleção de livros dele aqui. E eu fico pensando, tem gente que lê Manuel de Barros e não se emociona. E aí eu falo, como que pode, né? A pessoa não se emocionar lendo Manuel de Barros, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, porque ela pode se emocionar com uma outra coisa, né? E ela não deixa de ter um olhar de poeta. Então, eu sempre penso que eu sou uma poeta, é, já não faço mais a poesia em si, com rimas e tudo mais. Essa mão eu perdi e tudo bem, eu já não sofro mais por conta disso, já não consigo mais escrever a poesia ali, né? E tudo mais. Eu escrevo mais contos e crônicas e tudo mais. Aceitei, né? Beleza, é isso que vai ser, então tá bom. Mas eu continuo sendo poeta. E todas as pessoas que me leem ou leem outros poetas, né? Porque perto de Cecília Meirelles, Manuel de Barros, eu não sou nada. Então, as pessoas que se emocionam com eles também são poetas. Então, como a poesia ela está em tudo, eu penso que eu sou uma poeta contista, cronista, desastrada e romântica e louca. Então tá completo, tá ótimo. Para nós, para o público, para quem lê seus livros, é isso. Melhor do que aqueles que estão longe. Você está próxima de nós, então por isso é melhor. Eu tô um pouquinho mais perto. E essa poesia, como começou? De onde que veio? Então, eu lembro, assim, eu tenho uma lembrança, eu tenho uma cabeça muito louca, né? Eu consigo, eu Que acho bom. que muito assim, eu esqueço o seu nome às vezes, eu vou encontrar você na rua e vou falar, putz, eu conversei com ele ontem, como que é o nome dele mesmo? Eu vou ter esse problema.
É uma coisa muito séria. E eu consigo lembrar de fatos da minha infância, né, que faz um tempinho já, assim, muito próximo de mim, né? Então é uma cabeça muito louca. E eu me lembro de na primeira série, de escrever a minha primeira poesia, que chamava Precisa-se de Verde, né? Eu falava da natureza nessa poesia. Eu não sabia que era uma poesia, e eu escrevi Uhum. e eu mostrei para minha professora, que chamava Graça, Dona Graça. E eu, tia Grácia, né? E eu lembro que ela leu a poesia e ela me olhou com um olhar e assim, e eu fico até emocionada, porque toda vez que eu lembro dela, ela é uma pessoa que me marcou muito, o olhar dela e o sorriso dela para mim, falando: "Menina, você é poeta". E eu não sabia o que queria dizer Uhum. poeta. Mas eu lembro de pensar assim: "Nossa, deve ser uma coisa legal, porque faz as pessoas sorrirem, né? Então eu sou poeta". Então ali eu escrevi minha primeira poesia quando criança. É, depois disso, eu lembro, a minha próxima lembrança é já na adolescência, escrevendo poesias românticas, assim. Eu era uma adolescente que vivia tendo amores platônicos. E eu sofria com essa tensão. Eu sofria, assim, eu sangrava, sabe? Meu peito sangrava, porque eu me apaixonava por amores impossíveis. E aí eu fazia aquelas poesias, assim, que eu não consigo nem ler hoje. Eu tenho guardado, eu não leio, porque é muita tristeza. Se torcer os meus cadernos, só saem lágrimas ali. E aí eu comecei a escrever esse tipo de poesia ali quando adolescente. E aí eu tenho um recorte na minha vida que é escrever então sobre amor, mas o amor numa forma mais com cor, né? Um amor sem dor. Tanto é que hoje, quando eu estou triste, eu não escrevo, não consigo, né? Então é impossível para mim botar a tristeza para fora em forma de letra, não sai nada, eu não consigo escrever. Uhum. Então Uhum. começou ali na infância, sem saber que era uma poesia que eu tinha escrito, e aí eu fui escrevendo, criava histórias assim na minha cabeça, e depois colocava no papel, contava histórias assim, e tipo, para as amiguinhas, e as amiguinhas, ai, onde que tem esse livro? Eu falava, não, foi eu que inventei, e depois colocava essa história no papel, né? E aí eu Legal. fui indo desde muito criança, assim, trazendo isso. Mas agora, a poesia em si, ali, com cara de poesia mesmo, como essa que você leu no começo da nosso bate-papo, já não consigo mais escrever, assim, essa mão eu Hum. perdi mesmo. Não sei se perdi, eu acho que a inspiração falou, vou dar um tempo nisso. É, Agora você não vai escrever isso, então... tá fazendo de outra forma, de repente, alguma coisa assim, né? É, É, é isso, é isso. A gente vai mudando também, vai se adaptando, novos momentos, e assim vai vindo, né? Novos sentimentos. exatamente. Agora eu quero ouvir de você a seguinte situação, sobre a seguinte situação. Dizem que toda pessoa deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Uma frase bem famosa, inclusive, né? Mas em breve não haverá nem livros impressos, nem filhos por falta de árvore. O que você pensa sobre isso? Eu penso que quando isso acontecer, a gente vai deixar de ser eterno. Eu sempre penso que quando você tem um filho, você é eterno, você fica eterno, né? Eu não tenho filhos, não sei se vai dar tempo, né, de ter. Eu tenho uma cachorrinha, que é minha filhinha, mas eu não tenho filhos, né? E filho te deixa eterno, né? Você se vai um dia, todo mundo vai embora, e as pessoas vão falar de você, os seus filhos vão falar de você, então você vai ficando eternizado. O Hum. livro te eterniza também, de alguma Uhum. forma, que você vai marcar alguém para um lado bom ou ruim da vida, mas o livro te eterniza. E a árvore também, dependendo de quanto tempo aquela árvore possa viver, né? Geralmente as árvores vivem mais tempo que a gente, né? Se elas não forem cortadas. E é triste pensar que pode ser que um dia a gente deixe de ser eterno aqui por conta disso. Por Uhum. conta da ganância, por conta do que as pessoas da forma que as pessoas estão levando a vida, sabe? Achando que é só o presente, é ssó hoje. Eu vou viver Sim. hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, né? Não sei. é, eu vi até um post no Facebook, tipo um gatinho comendo e falava, vou comer tudo que eu tenho direito, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, né? E no outro Nossa. dia o gatinho acorda triste
vivo, né? Passando mal porque ele comeu muito. E aí eu falei, a gente é assim, a gente tem vivido assim, né? Sim, E esquecendo de pensar no mundo dos nossos filhos, né? Do que a é. gente vai deixar para os nossos netos, né? A gente tem esquecido disso. E a gente vai esquecendo de ser eterno, né? E uma hora as coisas vão passar, vai acabar, não vai ter jeito. Pois é. E aí, agora falando sobre esse assunto, que é um assunto bem complexo, inclusive. E aí nós estamos vendo uma situação bem diferente, né? Nova, porém triste, que é essa situação da pandemia por conta do coronavírus, né? Que está perturbando a nossa sociedade, o nosso momento. Nesse sentido, a arte, em todas as suas maneiras de se expressar, tem um papel interessante, né? Pelo menos é o que eu acho. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Nossa, a arte é o respiro, né? Eu acho que eu fico imaginando. Você imagina a gente sem ter para onde correr nesses dias? Porque você liga a televisão, é só morte, é só desgraceira, né? É só notícia ruim. Só. Você tem que. Não tem. E aí você não pode sair, né? A gente não está podendo sair, mas uma hora você precisa ir no mercado, né? Porque você precisa comprar alguma coisa. Você vai no mercado, as pessoas estão falando disso. Ah, porque a gente vai morrer, porque meu vizinho morreu, porque não sei. E aí você fala, gente do céu, a gente vai morrer. Já Então, indo. eu penso, e aí você fala, se você não morrer do coronavírus, você vai morrer de alguma outra forma, né? Uhum. E aí a arte, ela é um respiro, né? Então, os livros, a música, a poesia, os filmes, eu acho que é uma forma que a gente tem de é um descanso da loucura, eu penso. É tipo, cara, tá bom, o mundo tá desmoronando, eu sei Né? disso, eu sei. Sim, Né, a gente está doente, né? Não, sim. não, não literalmente, mas o mundo está doente. Eu preciso Uhum. desestressar, né? Eu Uhum. preciso ouvir uma música, eu preciso ler um livro, eu preciso, né, desligar um pouco essa televisão ou mudar Virar de a chave. canal, né? É. Mudar a chave, exatamente. Tá, eu vou assistir televisão, mas eu não vou ver o jornal, né? Eu vou ver um filme, né? Eu vou ver um Sim. programa de música, eu vou ver alguma coisa que me tire disso. Eu Sim. penso que a arte ela vem para isso, né? Eu acho que se a gente não tivesse isso agora, nesse momento, eu acho que seria muito mais desesperador, né? Muito mais Uhum. desesperador. Uhum. É, eu acho que, nossa, eu não consigo nem imaginar. Eu estou aqui tentando imaginar o mundo sem isso. Eu acho que a gente já teria morrido muito mais gente, eu acho. Eu Ia ser muito tenho mais isso para mim desesperador. também. Sim, sim. É, e nós todos estamos sofrendo com o impacto dessa nova realidade, né? E aí, pensando Sim. nisso, atualmente, e aí muitas pessoas, eu e muitas pessoas estamos envolvidos não só pelo impacto pelo coronavírus e essa situação, mas também tentando ajudar, porque sabemos que a realidade pede isso. Você tem participado de Uhum. alguma ação, tem algum grupo, alguma coisa nesse sentido? Fala um pouquinho aí, Sim. então. A igreja que eu participo, né, nós temos uma ação social chamada Mãos que Ajudam. E Legal. ela faz eventos e sociais, né? Na maioria das vezes a gente pinta escolas, a gente doa alimentos, e ela é mundial, né? Como a minha igreja ela é Uhum. mundial, então é um evento mundial. Quando acontecem tragédias, por exemplo, terremotos e outras coisas assim, os Mãos que Ajudam é um dos primeiros grupos a chegar lá e levar ajuda para o país, para as pessoas e tudo mais. O desafio agora é fazer 3 milhões de máscaras para serem doadas para as comunidades carentes, né? Então, nós Nossa. estamos envolvidos nisso. Como eu não costuro, né? Não sei costurar, mas a minha mãe costura, de alguma forma a gente se envolve. E aí a minha mãe até fez um comentário, ela falou: "Bom, você não costura, mas você paga a luz, né? Então você está ajudando, você está inserido ali, né? Então eu falei: "Ah, é legal, né? Tem a minha mão ali ajudando de alguma forma". Então, todo mundo que na minha igreja que de alguma forma pode ajudar, eu posso ajudar cortando, eu posso ajudar Uhum. costurando, eu tá passando, né, as máscaras para poder colocar no saquinho. Eu posso ajudar no dia que for entregar. Então, essa meta de 3 milhões de máscaras tá aí para a gente bater e entregar no mundo inteiro para as comunidades mais carentes. Bem alta a meta, hein? Parabéns pelo trabalho seu, da sua mãe. E que É, bom, né? Que temos pessoas sim, que nós ainda estamos ajudando porque nós temos condição de sim, ajudar alguém. E que bom, né? Poder exatamente. ajudar alguém. A Bom, sensação é maravilhosa, né?
Agora, mudando um pouquinho de assunto, porque eu gosto de ir variando um pouquinho para não ficar preso num tema só. Vamos Sim. falar agora de uma outra realidade, mas a realidade que não é ao vivo e a cores, e sim a virtual. A tecnologia está transformando as vidas, os hábitos, as necessidades, né? E pensando na literatura, é nítido esse processo, né? Os livros não são mais impressos, muitos livros estão online, em formato de e-book. Os leitores, agora tem leitores digitais que narram o livro no celular das pessoas. Então, são um mundo diferente, né, do que nós estávamos acostumados. E aí, você como escritora, que tem todo aquele processo da produção, da edição, da impressão do livro, comercialização, como que você vê isso? Olha, Ciro, no começo, quando tudo começou ali, eu achei que a gente ia perder muito, né? Eu falei, ai, vai acabar, né? Quem que vai querer comprar livro? Quem que vai querer ler mais e tudo mais? Mas não, eu acho que abriu mais um caminho, né? Por Uhum. exemplo, essa nova geração aí, pessoalzinho mais novinho, né? 12, 13, 14 anos, eles não curtem mais ler livros físicos, né? Eles querem ler, mas eles vão ler no celular, eles vão ler no tablet, e é legal acompanhar, né? A gente, a geração, né, mais velha, poder acompanhar isso, né? Então, eu acho que veio para somar. Eu não vejo Uhum. como algo ruim, não. Né? Eu vejo como Sim, uma porta, mas é uma outra porta, né? Onde o uma outra pessoal consegue possibilidade. uma outra possibilidade de ter mais chances ali de mostrar seu trabalho, né? Eu Uhum. sou da geração antiga que tem que pegar o livro, cheirar o livro, né, e folhear. Eu sou dessas, né? Mas tem o pessoal que é da minha idade e que já prefere ler livro no celular. Eu já não gosto de ler livros no Já se celular. adaptou, né? Sim, então eu acho que daí você consegue atingir os dois públicos. Ah, legal, eu tenho o meu livro físico, mas eu também tenho digital, né? Você escolhe qual que é o melhor para você. Então você consegue atingir os dois públicos. Para mim, eu não vejo como um empecilho, não. Eu vejo como uma coisa legal até, uma nova Legal, porta. muito bom. Agora eu vou te falar em dados, hein? Porque você está falando muito de idade, de geração, então vou falar um pouquinho de números aí, ó. Né? Quase, são Odeio no. quase, são quase 30 anos de internet, de acesso à internet. Só o Orkut, muita gente que você citou por universidade nem sabe do que nós vamos falar agora, mas o Orkut ficou 10 anos, nós ficamos acessando o Orkut. E por incrível que pareça, o Facebook, que começou lá atrás junto com o Orkut, já tem 16 anos, ou só tem 16 anos. Ou seja, a tecnologia veio e não sai, não volta mais, né? A gente só vai. Você acha que a sociedade, nós, pessoas, estamos preparados para esse convívio tecnológico? Eu acho que sim e não. Olha que louca, né? Sim e não. Mas eu vou explicar. Eu acho que sim, no sentido de que com a tecnologia, Facebook, Twitter, internet, as notícias chegam mais rápidas aqui para gente. Isso é bom. Sim. A gente tem acesso a coisas muito mais rápidas, né? Tipo, ai, sei lá, aconteceu sei lá, vamos falar de coisa ruim, mas vamos lá, né? Aconteceu um desastre lá nos Estados Unidos, né? A coisa chega na hora aqui pra gente, né? E não é tipo amanhã de manhã que a gente vai ficar sabendo que às 7 horas da noite aconteceu um desastre. Não, daqui 3 segundos a gente já tá sabendo, a notícia já tá aqui na nossa mão. Isso tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Então, isso é bacana, né? Isso é uma revolução. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem pessoas que não sabem usar, né? E usam para divulgar coisas que não são verdades, usam para divulgar coisas que são ruins, né? Eu fico assim, é uma pergunta que eu me faço sempre, assim. Tem gente que divulga vídeos de assassinatos, de maus tratos a animais, a crianças, com a frase escrita assim: vamos deixar fulano famoso. E aí eu penso assim, gente, tá, deixa famoso para quê? Sim. Né? E aí eu não consigo entender a lógica, né? É lógico que assim, eu não vejo aquela pessoa como má. Eu acho que ela, de alguma forma, ela pensa que ela está ajudando, ela não está ajudando, né?
Ela está fazendo que, se uma pessoa ela está fazendo uma maldade, ela está sendo filmada, ela sabe que está sendo filmada, era isso que ela queria. Né? Ela queria aquilo. Então, eu acho que divulgar e propagar coisas ruins, eu acho que não é legal. Então, por isso que eu falo que o sim e o não. Eu acho que a tecnologia, o Facebook, todas essas coisas deveriam ser usadas para falar de coisas boas. Lógico que o mundo, as pessoas às vezes acham que eu penso que o mundo é cor-de-rosa, né? E que não. Não, eu sei que acontecem coisas ruins, eu sei que acontecem coisas ruins. Só que eu acho que tem coisas que são desnecessárias. Por exemplo, divulgação desse tipo de coisa, desse tipo de imagem. Sim. Fala, olha, tá bom, então mostra a cara do indivíduo lá que fez a maldade e publica, né? Olha, se alguém vê fulano de tal, né, ele fez tal coisa. Beleza. Uhum. Você não precisa divulgar o vídeo daquilo e ficar replicando aquilo, né? Então, eu acho que a tecnologia ela veio para somar, sim, que bom que ela veio, mas também ela ao mesmo tempo que ela veio para somar, ela veio para separar. Você vai lembrar disso, que você tem quase a minha idade, vou falar de novo. Eu não vou ficar me sentindo velha sozinha. Mas uns 25 anos atrás, mais ou menos, uma hora dessa, o que a gente estava fazendo? Sentado na calçada, conversando com os amigos. Pois é, Hoje as pessoas não fazem mais isso. Né? Não perdemos. faz. Hoje muito raramente, você vê alguém sentado na calçada conversando com os amigos. E quando as pessoas estão sentadas conversando, tá cada um com o celular na mão. E às vezes as pessoas estão na mesma rodinha de amigo, conversando um com o outro com o celular. E aí eu falo, não, para, né? Eu falo, sem condições, sem condições. Então eu acho É, que a gente precisa saber usar. É bom, é ruim por conta disso. A gente precisa aprender a usar. é verdade. Ó, só retomando aqui, tem uma galera que está com a gente aqui na nossa entrevista. A Gisélica Barçan, a Cristina Almeida, Legal. Alexandre Costa da Silva, Priscila Oliveira, que chegou tá Ai, até que chique. justificando. Cheguei, tá te mandando um alô. Edson de Almeida, tá todo mundo mandando um Ai, alôzão para você aqui. E tá aí tem bom, uma pessoal, pergunta, obrigada. manda um alô para todo mundo, por favor. Mandei beijão, alô, beijão, beijão. É isso aí. E aí tem uma pergunta muito interessante, que é em cima exatamente do que eu quero que você fale agora. É da produção dos seus livros. Como é que foi esse processo? Você já falou um pouco da sua inspiração, das mudanças, né, que a inspiração traz, os momentos. Eu quero que você fale desse livro e depois eu quero que você conte, por favor, para todo mundo poder comprar esses livros maravilhosos, como que as pessoas encontram. Tá. Tem tempo? Você tem tempo. Então vamos lá. Eu escrevia para as minhas gavetas. Ninguém lia as coisas que eu escrevia. Ficava lá guardado nas minhas gavetinhas. No ano de 2006, eu conheci um cara chamado Gustavo. Eu acho que ele não deve estar na live, depois eu vou bater nele. O Gustavo eu conheci assim. Ele tinha uma escola de música, eu gosto muito de cantar, e ele tinha uma escola de música ali na Sacramento, na rua Sacramento, naquele castelinho, que era um encanto para mim. Na verdade, eu entrei ali por gostar de cantar, porque eu gostava do prédio, eu queria conhecer o prédio. E eu entrei, ele estava lá, falei com ele e tal. Ele virou meu professor de música, assim, resumindo. Ele virou meu professor de canto. E aí, o Gustavo é compositor e música. Tá. O Gustavo descobriu que eu escrevia. E ele falou: deixa eu ver algumas das suas coisas, né? E eu falei: não, de jeito nenhum, ninguém nunca viu nada do que eu escrevo. Ele: não, deixa eu ver e tal, tal, tal. E aí eu deixei, né? Então, o Gustavo foi uma das primeiras pessoas a ver, né, o meu trabalho. E ele gostou muito, tanto é que, assim, juntos, eu e ele, nós temos mais de 50 músicas, né? Com letras minhas e melodia, né, dele, assim. A gente compôs aí, temos 2 gravadas e mais de 50 músicas. E uma desse trabalho foi um livro, um romance que eu escrevi, que ele leu. E ele fez uma brincadeira, ele falou assim: nossa, suas gavetas devem adorar as coisas que você escreve. E eu tinha um blog na época que ninguém sabia. Eu escrevia no blog e não divulgava para ninguém. Ninguém sabia que eu tinha esse blog. E aí ele ficou sabendo do blog, né? Dei o endereço para ele do blog e ele pegou uma das poesias que estava no blog e musicou essa poesia. E ele falou: Daíse, você precisa mostrar isso aqui para as pessoas precisam ver isso aqui. E aí eu comecei aos pouquinhos ali divulgando, né? Então postava uma coisa em outra no Orkut, ali toda sem graça, né? Ninguém curtia, ninguém, né? Mas eu fui postando, fui colocando.
E aí, com o tempo, eu comecei a falar do cotidiano. Por quê? Eu acho a vida muito chata, apesar de as pessoas acharem que eu acho a vida cor-de-rosa. A rotina é muito chata, né? A rotina é uma coisa que, nossa, pegar ônibus todo dia. Eu adoro pegar ônibus, eu sou uma pessoa louca. Eu tô sentindo muita falta. Faz 2 meses que eu não pego ônibus. Então, pegar ônibus todo dia. Mas é chato, né? Você fazer isso todos os dias, do mesmo jeito, no mesmo horário. Você vai ficando, né? E aí eu comecei a falar, eu preciso fazer alguma coisa para que isso não me mate, né? Para que de alguma forma isso não acabe comigo. Então eu comecei a observar. E aí o observar me fez escrever. Então eu falei, bom, eu tô no ônibus, eu vou contar agora que eu tô no ônibus e que tá acontecendo tal coisa. E eu vi que as pessoas começavam a gostar disso, né? E elas falam, nossa, que bacana, ah, que legal. E aí algumas pessoas até me perguntam, ah, aconteceu mesmo aquilo ou você inventou, né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem e que eu nunca vou responder. Né? E as pessoas sempre falam, ou então, queria pegar o mesmo ônibus que você pega, né? Então não faz diferença o ônibus que eu pego, o que faz diferença é o seu olhar, né? É o seu ouvir. Eu tô sempre com fone no ouvido, né? Eu tô sempre ouvindo música no ônibus, mas se alguém tá conversando perto de mim, eu abaixo o volume, presto atenção na conversa, a pessoa nem percebe que eu tô prestando atenção, porque ela acha que eu tô ouvindo música. Na verdade, eu tô ouvindo toda a conversa dela no ônibus e ali pego alguma coisinha, já anoto, já vai servir para alguma coisa ali que ela fala. E aí, com isso, eu fui vendo que as pessoas iam gostando daquilo, né? E elas iam, tipo, se encontrando ali. Porque pegar ônibus, todo mundo pega, né? Encontrar personagens do dia a dia, todo mundo encontra. E começaram a surgir perguntas do tipo: você tem livro? Quando que você vai escrever um livro? Por que você não escreve um livro? E aí eu falei: acho que eu vou escrever um livro. E escrevi o livro. Livro pronto, bonitinho, mandei para as editoras. Só que não tinha resposta, né? As editoras, infelizmente, elas são muito mal educadas, elas não respondem, né? Pelo menos as que eu mandei, né? Elas não é tipo assim, olha, tá bom, recebemos seu trabalho, a gente não quer. Pelo menos isso, né? Nem isso elas fazem, elas não se dão nem o trabalho de falar que recebeu o seu trabalho, né? E eu Exatamente. não tenho paciência, né? Eu não tenho muita paciência e eu fui atrás para falei, eu vou meter a cara, eu vou publicar esse livro sozinha. E fui, meti a cara, fui assim, não conhecia ninguém que era um autor independente, que eu pudesse conversar. Eu fui tudo buscando, assim, ia na internet, eu lia como é que faz para publicar um livro independente. Então eu li diversos artigos lá e alguém me falava isso e me falava aquilo. E eu fui lá para São Paulo, lá no, na Funarte, fazer o registro do livro, voltei, publiquei, tá, fiz lá o meu livro, pronto, publiquei a Moça do Coração Bobo, que foi o primeiro livro, e fiz a festa de lançamento sozinha, fui de bar em bar, perguntando, oi, eu sou escritora, eu posso lançar o meu livro aqui no seu bar? Não, não pode. Ah, tá bom, obrigada. Ia no outro bar, até que um bar lá na Barão de Itapura, o cara topou, o bar já fechou, não existe mais, mas o cara falou, pode vir lançar o seu livro aqui. Fui, fiz o lançamento do livro, foram acho que 60, 70 pessoas naquele dia. Eu imaginei que ia só minha família, e olhe lá. Falei, vão só os meus pais e os meus tios, e olhe lá. Né? Foi a Rádio CBN foi me entrevistar, eu estava lá, de repente veio uma pessoa e falou, olha, eu sou repórter da Rádio CBN, você pode me dar uma entrevista? Eu falei, gente do céu, vou dar uma entrevista para a rádio. Falei, gente, eu tô sonhando. E fiz o livro, e publiquei esse livro e vendi muito. Eu vendi 800 cópias do livro O Moço do Coração Bobo. Tem exemplares desse livro na África, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, tem quase no Brasil inteiro. Aí tem em vários lugares do mundo. Esse livro criou asas e voou. O segundo livro foi do mesmo jeito, né? Foi da mesma forma, o mesmo trabalho. Oi, posso publicar meu livro aqui no seu bar? Posso fazer sim, posso até conseguir publicar, fazer o livro. Fiz tudo sozinha, por não ter apoio, né? Não tive apoio, assim. Ninguém se interessou, né, pelo meu livro. Independente mesmo, E aí, 100%. independente mesmo, literalmente, assim. Eu falei, vou fazer. Porque eu sempre pensei, Ciro, numa coisa, era um sonho, se transformou um sonho, que eu não sabia que eu tinha esse sonho, quando as pessoas começaram a me falar. E eu pensava assim, poxa, eu não ia morrer sem realizar esse sonho, né? Não que eu vou morrer. A gente nunca sabe, né? Mas eu falei, eu não queria, daqui 40 anos, quando eu tiver com 80 anos, sentar na cadeira da minha casa de balanço, que eu quero ter uma cadeira de balanço um dia, quando eu tiver velhinha,
sentar lá na cadeira de balanço e falar assim, nossa, eu queria tanto ter publicado um livro e não ter feito. Então eu falei, eu vou fazer, eu vou meter a cara, nem que não vá ninguém, nem que ninguém compre, né? Só de estar com o livro na mão, para mim já tá bom. Tanto é que quando eu fui na gráfica, o cara falou, olha, o livro tá pronto, vem aqui dar uma olhada, preciso que você venha falar se é realmente isso que você esperava. Eu fui. E a hora que ele me deu o livro que eu olhei, eu abri a boca, eu comecei a chorar, e eu fui embora chorando, com o livro na mão no ônibus, e aí uma velhinha que estava sentada do meu lado, ela falou assim para mim, nossa, moça, esse livro deve ser tão triste. E eu tava chorando tanto, que eu não consegui explicar para ela que não era por isso que eu tava chorando. E eu tava tão feliz, que para mim aquilo só valia a pena. E aí publiquei, não é uma coisa barata, assim, mas também não é tão caro como eu imaginei que fosse, né? Não é assim. Depende muito, porque lógico que se você vai publicar 1000 livros, vai ficar muito caro, né? Então, eu publiquei, eu falei, não, eu vou começar com 100 livros. Eu vendi os 100 livros antes da festa de lançamento, né? Então eu tive que pedir mais livros, e aí fui vendendo, assim, foi muito bacana. Quando eu avisei para as pessoas, olha, chegaram os livros, então já fui vendendo, assim, né? Os livros, venderam como água, foi muito legal, assim, tive muito apoio. As redes sociais me ajudaram muito. Eu sempre fico pensando assim, se eu tivesse lançado esse livro há 20 anos atrás, sem rede social, eu acho que eu não estaria com eles todos aqui, empacotados, sem conseguir vender. E como que eu ia divulgar, né? Não ia ter como divulgar. Sim, Foi sim. assim, eu respondi que você perguntou? Eu falei tanto, não precisei responder. Falta você responder, porque tem uma amiga minha, Preta Vi, que tá te mandando um abração, e ela tá louca para conseguir um livro seu. E aí ela quer saber como que faz. Ah, tá. Então, como eu sou uma escritora independente, eu peço para uma gráfica fazer esse livro para mim, uma gráfica editora. E eu tô sem nenhum exemplar agora. E aí eu troquei de gráfica, de editora agora, né? Gráfica editora, eu troquei. E ela tá fazendo para mim, porque assim, eu troquei e eu tinha todos os arquivos, só dando uma explicação rápida para. Eu tinha todos os arquivos salvos no meu e-mail. Eu perdi a senha do meu e-mail, né? E o Yahoo não me deixa recuperar mais a senha do meu e-mail de jeito nenhum. Né, de jeito nenhum. E tava tudo lá bonitinho, livro pronto, tudo bonitinho. E eu perdi. Só que eu tenho o livro aqui no meu computador e tal, só que a capa, do jeito que tava, eu não vou conseguir mais, porque tava lá e eu perdi. Então eu precisei mandar agora, então tem fazendo todo o trabalho ali editorial, tudo mais, vai demorar um pouquinho. Eu acredito que aí mais um mês, 2 meses mais ou menos aí, até eu ter grana também, né? Porque eu precisar de dinheiro para poder pagar isso. Então, assim que tiver pronto, eu aviso. Tem bastante gente querendo os 2 livros, aí eu aviso para vocês. Mas eu acho que daqui uns 2 meses, mais ou menos. E daí também a gente já vai poder sair, eu espero, né? Que daqui 2 meses a gente vai poder sair de casa, e aí eu vou poder ir no correio para poder postar os livros, né? Também. Né? Então, quando você postar os livros, fala pra gente onde nós vamos encontrar. Quais redes sociais a gente acha o livro, já que você põe lá. Sim, no meu Facebook, da Izzy Lima, com acento no I. Aí você pode me achar. E no meu Instagram, como Daisy J. Lima. Eu tô lá, eu tô sempre postando trechos do livro, crônicas, tô sempre postando coisas lá. Mas quando os 2 livros estiverem prontos, com certeza essas 2 redes são os meus canais aí de comunicação. Muito bem, muito bem. Tá. E agora, infelizmente, a conversa estava, como sempre, né? Conversa maravilhosa. Agora estamos chegando ao fim. E aí, neste momento, eu vou pedir para você falar só uma coisinha. Algumas coisinhas que eu quero que você fale tudo de uma vez, fique tranquilo, não se preocupe com o tempo, porque o importante é o que você vai falar para a gente. Quero que você deixe uma mensagem para quem nos ouve. Mande seus agradecimentos e depois a gente faz um fechamento especial aqui. Tá bom. Bom, eu vou começar a agradecer primeiro. Eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo quando eu recebi o convite. Eu fiquei com dor de barriga. Depois eu aceitei, aí me deu dor de barriga, e aí eu falei, por que eu aceitei? As pessoas não acreditam, mas eu sou muito
tímida, né? E todo mundo, eu falo, gente, eu sou tímida. Vocês dizem, ai, que você é tímida? Eu sou tímida. E aí, só que eu sou uma tímida que vai lá e faz, né? Eu sou aquela tímida que tá bom, eu sou tímida, mas eu vou fazer. Eu vou provar para mim mesma que eu consigo, né? Então, eu tô aqui, meti a cara. Mas eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Muito obrigada mesmo. Eu gosto muito de falar. Eu adoro falar, acho que vocês perceberam, né? Mas eu tô aqui me segurando, porque eu queria falar muito mais. Para mim, assim, falar do meu trabalho é algo que me deixa muito feliz. E falar do meu trabalho e saber que tem pessoas que escutam é, assim, a felicidade em dobro, né? Não tem, eu acho que não tem dinheiro que pague isso que eu recebo. Separada na rua, às vezes, né, por pessoas. Ontem eu até estava falando com um amigo meu que isso diminuiu um pouquinho, né? Antigamente eu saía, as pessoas, ai, manda um beijo pra lagartixa, né? Eu falava, nossa, fala comigo primeiro, né? Eu mando um beijo pra lagartixa. Mas fala, oi pra mim. Ou como é que tá a lagartixa, né? Como é que estão as coisas e os livros? Isso, nossa, a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei emocionada, eu chorei na frente da pessoa, porque eu falei, eu estou sendo reconhecida pelo meu trabalho, né? Isso para mim é algo sensacional, e saber que tem pessoas agora, nesse momento, nessa noite, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo uma série, se preparando para dormir, tá aqui assistindo essa live, né, para me ver. E ver o Ciro também, lógico, né? E eu fico muito feliz com isso. Então, eu gostaria de agradecer o convite do Ciro. É um canal maravilhoso. Até gostaria de convidar o pessoal que não conhece, que está aqui na live, sigam esse canal. Eu não conhecia, eu fui conhecer e eu adorei. Eu falei isso para o Ciro, estou falando agora de novo. São perguntas leves, é um programa super leve, é uma delícia de assistir. Eu acho que a gente falta isso, né? Pra gente aqui. E o Ciro é de Campinas, gente. Vocês podem cruzar com o Ciro na rua, olha que legal. Vocês vão estar andando na rua e vão encontrar o Ciro. E o Ciro é um cara super legal. Ah, obrigado. E o que eu posso deixar de mensagem é que eu penso que a gente está vivendo um momento bem complicado, né? Eu acho que é um momento que eu não quero viver de novo. Uhum. É um momento que vai entrar para a história, né? Daqui a alguns anos a gente vai lembrar disso, porque vai ficar aí na nossa história. Mas eu acho que também é um momento de reflexão, né? É um momento que estar em casa, eu penso que o estar em casa pode ser estar dentro de si também, não só dentro da sua casa ali de madeira, de tijolo, seja lá como for a sua casa, né? Mas o estar dentro de si, né? Você dar esse tempo para pensar em você e nas nossas atitudes, né? Nas coisas que a gente pode fazer de melhor. Eu estava pensando que esses dias era janeiro, era 1º de janeiro, né? E a gente estava todo mundo se abraçando. E a gente estava fazendo, nossa, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, e eu vou sair, e a gente agora não está podendo fazer isso, né? E algumas pessoas não vão poder fazer nunca mais, porque elas partiram, né? E a gente não sabe quando vai ser nossa hora. Então, eu acho que a gente precisa se esforçar agora para ser pessoas melhores, perdoar, né? E ser melhor para o próximo, né? De alguma forma, ser para aquela pessoa que a gente conheceu, ou para um amigo, para um parente, aquela pessoa que vai deixar uma boa lembrança. Acho que quando a gente for embora, que se fale da gente coisas boas, sabe? Tipo, Sim. nossa, que saudade do Ciro que foi embora. Não, não que eu esteja desejando, viu, Ciro? É só um Não, não, exemplo. Que entendi. saudade, né, do Ciro. Eu tenho boas lembranças, né? Eu tenho boas Sim, lembranças de fulano, né? Que as pessoas sim, falem bem da gente, né? sim. E eu penso que esse momento é um momento em que a gente pode melhorar. A hora que a gente puder sair das nossas casas, a gente sair pessoas melhores, né? Então, eu me fechei dentro da minha casa para melhorar. Né? Eu acho que a gente pode Uhum. aproveitar esse momento, que é ruim, ninguém gosta, né, de estar preso, mas aproveitar esse momento, que já que tem que estar aqui, né, para fazer essa reflexão aí, né, de vou fazer um mundo melhor a partir de agora, né? A partir de Sim. agora o mundo vai ser um pouco melhor. A gente tem as crianças aí, né, que precisam desse mundo melhor. Então, depende da gente, né, deixar o mundo melhor para eles. É E é isso aí. isso. Apoiado. Olha só, o pessoal da internet tá uma loucura aqui. Todo mundo pedindo para eu fechar com você cantando.
Eles querem te ouvir cantar. Thaís, Priscila, Edson. Gente, recado tá dado, vocês estão vendo. Vai dela. Eu não sei se a moça tímida, como disse Gente, o Edson, vai querer cantar. Mas tá aqui, ó. E aí? Vou deixar com eu você. não Esse pensei em. abacaxi é seu. Ai, eu não pensei em nenhuma música. Deixa eu. Ai, Só um eu trecho. vou matar. Quem que foi? Fala os nomes aí para eu matar depois. Nossa, não pode não. Não vou falar, senão você vai apertar o pescocinho de todo mundo. Todo mundo quer te ouvir cantar. Eu acabei de falar uma mensagem sobre amor, né? Fica à vontade, minha amiga. Ah, eu vou cantar então. Eu vou cantar uma música que é minha, porque, né? É minha mesmo, então se eu desafinar vocês não vão saber, porque ninguém conhece. Mas é uma música que eu fiz com o Gustavo, a letra é minha, o Gustavo ele musicou. Tá travado aqui, eu não sei se aí tá rodando, Tá tá? rodando normal, pode mandar ver. Tá lindo. Aqui para mim. É, ela chama Que Bom Que Você Veio. Ai, que vergonha, gente. Minha voz não tá boa. Peraí, deixa eu me preparar. É... Fechei os olhos na madrugada, mas o sono não veio. Mas você veio e tua voz veio, e teu sorriso e o teu cheiro, e estes teus olhos que eu tanto amo, e que bom que você veio agora, fica para sempre. Que bom que você veio agora, vem de verdade agora, deita aqui do meu lado e fica até esta solidão me abandonar e o medo desaparecer. Fica até esta solidão me abandonar e o medo desaparecer. É isso. Sabe o que você me fez repensar, né? Eu vou ter que te convidar de novo para O o quê? programa para a gente falar só sobre música, porque não valeu. Você fazer esse, dar o show só no final não valeu. Não, 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 não. Vai ter que voltar. Vou ter que fazer outro programa com você, não vai ter jeito. Se Muito bom, tiver, se tiver um sensacional. violão, Ah, obrigada. Não, eu tô brincando. Eu ia falar, se tiver um violão, eu topo, mas tô brincando. Eu não conheço muitas músicas, assim. Eu amo música, mas eu não conheço. Pra cantar, não, assim. Eu gosto de ficar ouvindo. mas você cantar uma música sua é maravilhoso, né? É muito bom. Uma pessoa que compõe É, nossa, inexplicável. É assim, ó, galera da internet, eu gosto. Edson, Nelson, Priscila. Bom, dívida tá paga. Agora dizendo para vocês, ela vai voltar Paguei. para cantar aqui. Eu vou convidar ela e uma pessoa que toca violão com ela para fazer uma canja aqui. Nós vamos bater um papão sobre música, certo? O convite está feito. Certo. Tá Então tá bom. bom. Minha amiga, agradeço de coração esse papo maravilhoso, muito gostoso que nós tivemos agora. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado mesmo, de coração. Tomara que tudo dê certo, que essa mensagem sua foi linda, maravilhosa, e eu reafirmo essa mensagem, que a gente se prepare para um novo momento, né? Que a gente se redescubra, se Uhum. melhore e saia melhor disso, né? E é isso. Vou fechar por Sim. aqui. E aí o convite está aberto. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram hoje. Muita gente mesmo, mandando mensagem, mandando um alô, várias perguntas interessantes. E aí aproveitaram para mudar um pouquinho a cara do programa. Eu também concordo que ela arrasou, Priscila, mandou muito bem. E é isso. Beijo no coração de todos vocês. Daís, beijo no Obrigada. coração. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Beijo também. Muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigada a todo mundo que está aí ouvindo. Tchau, pessoal.